Olá, queridos irmãos, estamos novamente chegando aí até você para trazer as nossas videoaulas do nosso método de discipulado apostólico. É o discipulado, o estudo da Palavra de Deus, da Igreja Fonte da Vida, debaixo da coordenação do apóstolo César, da bispa Rúbia, nós representando a Fonte da Vida aqui em Londres, eu, o bispo Jara, a bispa Cristina, queremos trazer a você a visão, né? Que você aprenda os princípios da Palavra de Deus em primeiro lugar. Tudo que falamos aqui não é inventado por mim, muito menos pelo apóstolo, é a Palavra de Deus que vai edificando a tua vida. E hoje nós estamos começando então o D2, é a segunda apostila do MDA, que é o poder da cruz. Nós vamos começar aqui a primeira aula, vamos fazer uma oração, pedir para o Senhor nos abençoar nessa aula então, né? Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento nessa hora, para nós entendermos a Tua Palavra. Dá graça, Espírito de Deus, toma a minha vida, dá graça, fala através dos meus lábios, toca nos nossos ouvidos, abre nossos ouvidos naturais e espirituais, para entendermos e termos revelação da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então aí na sua apostila, você deve estar aí com a sua apostila, o poder da cruz, né? Na página 9 tem o título, né, da primeira aula, resistência espiritual, onde tem o versículo, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Romanos 8:37. Daí na página 10, então, começa o nosso estudo. Abra aí, e nós vamos estudando, então, a Palavra de Deus. O que é resistência espiritual? Que é o tema da nossa aula. Mateus capítulo 16, versículo 18, está escrito aí em cima, diz assim: E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso, Jesus fez essa declaração aí, está registrada em Mateus 16, 18. Devido à sua rebeldia, Satanás foi expulso da presença de Deus, junto com a terça parte, junto com a terça parte dos anjos que estavam sujeitos a ele. Tem alguns textos na Palavra de Deus que mostram, indicam o que aconteceu, de onde surgiu Satanás. Satanás era um anjo de luz, né? Daí que vem o termo Lucifer, vai falar depois aqui, que era um dos, digamos assim, o anjo principal, o anjo de maior glória junto ao Senhor. Mas ele se rebelou, e junto com ele um terço dos anjos se rebelaram e se tornaram então os demônios, né? Isso está indicado aqui em Isaías 14, de 12 a 14, que fala: Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado na terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Várias situações na Palavra de Deus usa o termo estrelas com referência a anjos, principalmente lá no Apocalipse, né? E aqui então está falando de uma estrela, isso é de um anjo, que de repente ele quis ser mais do que aquilo que Deus tinha determinado para ele. Quis uma glória sobreexcelente, queria ser igual a Deus. E então ele foi debilitado por terra, ele foi lançado por terra por conta daquela presunção e daquela rebeldia dele contra Deus. Também lá em Apocalipse capítulo 12, versículos 2 a 4, está o texto aí, né? Vamos ler lá, Apocalipse 12, indica bem, mostra bem essa história na revelação ali que João teve sobre essa situação. Diz aqui, Apocalipse 2, 12 de 2 a 4, de 3 a 4 principalmente. Diz assim: Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. O dragão é o diabo. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu.
as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Falando aí do dragão, diabo, né, que arrastou a terça parte das estrelas. Isso é, na sua rebelião, ele levou um terço dos anjos atrás dele e receberam a condenação, né, e se tornaram os demônios. Está escrito aí também no texto que está aí, de Ezequiel 28, de 13 a 16, que diz: estivesse no Éden, jardim de Deus, cobria-se de toda pedra preciosa, cornalino, topázio, a ônix, a crisólita, o berilo, a jaspe, a zafira, a granada, a esmeralda e o ouro. Eu te coloquei como querubim da guarda, estivesse no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância do teu comércio, teu coração se encheu de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Mais um texto falando do surgimento de Satanás, do diabo, um ex-anjo de luz e de glória que se rebelou contra Deus. Em Gênesis 1, 1 e 2, lemos que a terra tornou-se sem forma e vazia, e que havia trevas sobre a face do abismo. Texto de Gênesis 1 e 2 que fala: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, está falando aí de uma condição na época da criação, quando Deus foi criar ou recriar a terra, né? Diz que ela estava sem forma e vazia, isso é, ela estava numa condição de caos, né? Isso indica, né, nos leva a considerar, isso é, nos faz imaginar, pensar a possibilidade de Satanás ter feito da terra o reduto do seu exército maligno. Isso é, antes de Deus criar, ele foi lançado, caiu por terra e a terra então se tornou nessa condição de trevas, que é a característica do reino do diabo, né? Logo após, vemos o relato da criação, culminando com a formação do homem à imagem e semelhança de Deus. O Criador colocou o homem no Éden para que ele, a partir daí, dominasse toda a terra. O relato da criação, nós não vamos ler o relato todo, você pode ler. Está em Gênesis 1, do 3 até o 28, né, em que Deus criou, fez toda a criação e culminou com a criação do homem. Foi a coroa da criação. Esse texto, sim, nós vamos ler aí em Gênesis capítulo 1, versículo 26 em diante, que diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então nós vemos aqui uma história totalmente avessa à história que nós falamos que aconteceu antes, que foi a queda, né? Que foi uma história de destruição, uma história de Deus exercendo ali um juízo, destituindo um ser cheio de glória, destituindo dessa glória e colocando ele numa situação ali de vergonha, lançado fora, né? E ele caiu lançado na terra, ele instituiu seu reino de terror, seu reino de trevas. Agora, então, Deus decide mudar essa história. E primeiro ele cria a terra como um paraíso, como um ambiente lindo, maravilhoso, mas pensando no quê? Nesse ser que ele criaria, a sua imagem e semelhança, né? Para dominar, para viver nessa terra. Quem é esse ser? É o homem, somos nós, né? E Deus criou finalmente ali o homem, a mulher, colocou na terra e falou: olha, vocês vão dominar, né? Dominar indica assumir autoridade, né, gente? Dominar
significa exercer autoridade. Então, Deus tinha ali um projeto de recuperar o governo, de estabelecer o homem, né, numa posição de autoridade. E vocês acham que o diabo ficou feliz com isso? Né? Podemos perceber, olha aí o que está aí no fim, podemos perceber assim a rivalidade e ódio de Satanás contra o homem desde o início da criação. Né? Satanás, claro, o homem, na verdade, ele foi instituído na condição que Satanás queria estar, a imagem e semelhança de Deus. E Deus destituiu ele e estabeleceu o homem. Daí começou a guerra. Aí começou então o ódio maligno contra o homem, contra o ser humano. E ele começou a sua primeira ação em Gênesis 3, foi justamente a tentação. Diz assim, né? Ora, a serpente, está aí na página 11, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Aí está a história da queda, nós não vamos falar tudo de novo, que já falamos lá na classe de batismo, lá nas primeiras lições, mas aqui nós entendemos o que estava acontecendo espiritualmente na queda. Na verdade, Satanás, ele se incorporou naquela serpente para tentar o homem e a mulher a desobedecer a Deus. Porque ele sabia que se o homem desobedecesse a Deus, e, claro, desobedecendo a Deus, estaria obedecendo a ele. O homem estava se sujeitando a Satanás. E todo aquele projeto de Deus, né, de que o homem governasse, de que o homem submetesse a terra e Satanás ao domínio dele e de Deus que está por detrás dele, né, para cima dele, todo esse projeto estaria frustrado. Então Satanás entrou ali, tentou e, infelizmente, o homem caiu, Adão caiu, Eva caiu. Mas diz aqui, olha, mesmo acontecendo a queda, Deus providenciou um meio de redimir o homem mediante a obra de Cristo e estabeleceu a igreja para cumprir o seu propósito inicial. Já lá, quando aconteceu a queda, a gente vê lá em Gênesis 3,15, o Senhor já deixa ali uma palavra, que ele já tinha o seu projeto para restaurar o homem que tinha caído à sua condição de autoridade. Em Gênesis 3,15, o Senhor fala assim, falando ali para a serpente, falando para o diabo, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor já estava declarando o que aconteceria ali mais para frente, né? Milhares de anos depois. O filho da mulher, Jesus, humano, vindo como humano na terra, iria pisar na cabeça da serpente, iria desfazer aquela autoridade que Satanás tinha conseguido temporariamente, iria restabelecer a autoridade do homem através da igreja, daí como está em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, está o texto aí, que fala que essa autoridade foi restaurada e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça, Jesus, né, sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele está falando que Jesus, então, reconquistou a autoridade e deu essa autoridade à igreja. Número 1, aí na página 11, aí embaixo, né? O príncipe das trevas e seu exército. O líder do império das trevas é chamado Satanás, cujo termo, equivalente em hebraico, significa enganador, usurpador
Ou ainda Lúcifer, termo grego que se origina de duas palavras, lux, que significa luz, e fero, significando mensageiro. O termo correspondente para Satanás em latim é diabolos, o mesmo que diabo em português, e designa uma pessoa apenas, não vários pequenos diabos, como erroneamente se ouve falar. Ainda é utilizado pela Bíblia o termo antiga serpente, né? Em Apocalipse 12:9 fala: e foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então esses são os termos que designam, né, esse ser maligno. Satanás, diabo, né, o inimigo, né, o anjo das trevas. Então, falando aí do diabo, muitas e muitas vezes na Bíblia aparece. Satanás comanda um exército de anjos caídos ou demônios. Da mesma forma que os anjos de Deus estão dispostos através de hierarquias, como vemos na Bíblia, serafins, querubins, arcanjos, anjos, os demônios que agem sob o controle de Satanás também estão sujeitos a uma hierarquia que a palavra de Deus revelou a nós, conforme vemos em Efésios 6:12. Da mesma maneira, pois não temos, diz aí o versículo, né? Pois não temos de lutar contra a carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo, os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Então, Satanás instituiu então o seu exército, os demônios, a terça parte dos anjos que caíram com ele, se tornaram então os demônios debaixo da autoridade de Satanás. E ele, então, comanda esse seu exército organizado. Né? Um exército ele é organizado, ele tem hierarquia, ele tem comando. Senão um exército desorganizado não faz nada, né? Não consegue lutar, não consegue guerrear. E assim, gente, o exército das trevas também tem a sua organização. E aqui tem algumas explicações, né, sobre essa organização. Em Efésios fala 4 níveis, né, de comando, de autoridade. Primeiro, os principados, que diz aí na página 12 embaixo, são príncipes, líderes maiores, comandantes de exército, que estão intimamente ligados ao seu líder supremo. Os príncipes recebem as ordens diretamente de Satanás, transmitindo-as aos seus comandados. É o primeiro escalão lá, né? Lá em cima, lá da hierarquia. O diabo e daí os principados. Ponto B aí, o exército do inimigo é dividido por regiões. Em cada região existe um desses principados que oprimem os habitantes da região e tentam resistir ao avanço da igreja de Jesus naquele lugar. Existe essa divisão geográfica. Né? Aqui na Inglaterra, por exemplo, tem os demônios, os principados, né? Os príncipes malignos ligados diretamente a Satanás e que agem na Inglaterra. Né? E é assim em outros países, é assim no Brasil, é assim, né, em Portugal, enfim, né, em cada nação, em regiões, em cidades, tá certo? Os principados, Daniel 10:13 fala sobre isso, né? Quando a gente faz a campanha de Daniel, a gente sempre fala o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, tá falando ali de demônios que comandam aquelas regiões. 1.2, na página 13, as potestades também são autoridades no exército do inimigo, agem submissas aos principados. O seu objetivo é produzir confusão nas lideranças das igrejas, gerando discórdias, facções e partidarismos. Por que isso? Por que com a igreja? Porque a igreja é o exército de Deus, a igreja é o instrumento que vai exercer autoridade, impor autoridade sobre o exército das trevas. Então, o que eles querem exatamente é destituir, desfazer a autoridade, a ação da igreja. Por isso que existe tanta luta nas igrejas, com divisão, com discórdia. Nós temos que estar muito atentos. Às vezes, os espíritos de divisão vão entrando, espírito de discórdia, às vezes de uma maneira, por uma coisa pequenininha, às vezes por um pecado, um erro, uma situação, às vezes, que um líder comete,
né? Claro que existem, né, pecados que precisam haver, né, a disciplina, tudo, mas às vezes o espírito de divisão usa um desconforto, uma situação às vezes de um engano, de um relacionamento ali que foi, houve uma palavra errada, um gesto errado, uma situação errada, e às vezes a pessoa não percebe, e o espírito de divisão entra ali e começa a querer dividir, a querer criar partidarismo, e daí vem a fofoca, e daí vem o disque-disque, e daí vem o comentário, né? Principalmente contra o pastor, contra a pastora, contra o bispo, contra o líder, no meio dos irmãos, e daí um começa a achar que está certo aqui, o outro começa a achar que está certo ali, e nada justifica a divisão, o partidarismo, nada, né? Os demônios têm entrado muito nas igrejas, né? A igreja, infelizmente, essa é uma marca da igreja evangélica, né? Divisão, quanto que a gente vê de divisão? De repente começa um comentário, começa uma situação, às vezes até por um erro, porque todos somos humanos e erramos, né? E às vezes acontece uma situação e daí o irmão ou o líder, o co-líder, eu não quero mais me relacionar com aquele, e usa às vezes até a palavra de Deus, né? Deus está falando comigo, Deus falou comigo que eu não posso, né, que é tempo de eu me separar desse ministério, de eu criar o meu ministério, e daí leva grupo para cá e divide e fere o corpo de Cristo, e as potestades celebram, porque alcançaram o seu objetivo, enfraqueceram o corpo de Cristo. Misericórdia, né, irmãos? Que Deus nos guarde disso. Olha, eles procuram enfraquecer a unidade da liderança no corpo de Cristo. Então, por isso que tem que haver muito perdão, a paciência, a compreensão, né? Por isso que os frutos do Espírito têm que fluir no meio da igreja, para que a unidade prevaleça, Erros acontecem, enganos acontecem, crises de relacionamento. No casamento acontece, não acontece? Já pensou, né? Se o marido, a mulher fossem se separar, cada vez tivesse uma crise, que tivesse um problema? Não tem como, né? Mas o que existe? A disposição de perdoar, de acertar, de caminhar junto, entendendo que a unidade é mais importante do que a razão, do que eu ter razão, né? 1.3, as forças espirituais do mal, terceiro escalão aí do exército das trevas. Esta classe de demônios também age nas regiões celestes. As forças espirituais do mal são as que diretamente oprimem a humanidade, especialmente aos líderes mundiais. Sua função é oprimir a humanidade de tal maneira que a leve ao desespero e caos total. E infelizmente nós temos visto, né? As forças espirituais do mal agindo sempre, por toda a história. Hoje a gente vê nações, os líderes, né? O que acontece? Que surgem líderes malignos, líderes que de repente vão surgindo com uma força e se desviam, né, para uma inclinação de maldade terrível. Hoje nós estamos vendo no mundo, né, o terrorismo. Nós estamos vendo a ação do Estado Islâmico, do Jihad e tantos outros, né, líderes que já surgiram no passado, como Hitler, né, Stalin, e sempre, né, ditadores matando milhares e milhões, fazendo atrocidades terríveis, né? O que são isso? São forças espirituais do mal agindo, principalmente nas lideranças mundiais. E 1.4, os dominadores. O que são os dominadores? Esta classe de demônios opera na terra, com o objetivo de expressar toda a maldade de Satanás, escravizando e destruindo o homem, tentando deteriorar toda a criação de Deus. E daí então o quarto nível, os dominadores, que agem daí na terra, que agem sobre as pessoas, né? Então quando você vê uma pessoa endemoninhada, por exemplo, o que é? É um dominador que está ali, essa classe de demônios aí, né? João 10:10 fala, o diabo vem para roubar, matar e destruir, está aí o texto. É esses demônios que agem no ser humano, né? Aqui no corpo a corpo aqui, né? Roubando, matando, destruindo. Daí tem outros textos aí, né? Aí vamos pegar aí, por exemplo, esse texto de Marcos 9, que mostra, né, a ação
dos demônios exatamente, né, no ser humano. Marcos 9, versículo 17 e 18, que diz assim: e um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que expelissem, e eles não puderam. Aí nós vemos um pai trazendo o seu filho a Jesus, falando de sintomas, né, que eram do quê? Da presença de um demônio na vida dele, que produzia enfermidade, inclusive mudez, né? Aquele moço não falava, o demônio travava a língua, a fala dele, lançava por terra, fazia coisas horrorosas, né? É a ação dos demônios. E nós vemos em várias situações do ministério de Jesus, e talvez você já tenha visto pessoalmente, né? Tendo o dissabor de ver pessoalmente uma pessoa endemoniada. É triste, né? É uma situação desagradável você ver a que o diabo reduz o ser humano, né? São os dominadores. Ponto B aí na página 13 embaixo aí: a nossa luta contra os dominadores é constante. Procuramos destruir a maldade de Satanás, que escraviza o homem através de diversos instrumentos. Por exemplo, aí nós vemos aí espíritos malignos que geram a dependência de álcool, né? Já viu uma pessoa alcoolizada, pessoa alcoólatra? Que coisa terrível, a dependência, a escravidão que é, e as desgraças que isso traz, a dependência das drogas. Então, quanto, né? Nós vemos vidas destruídas, o homossexualismo, a prostituição, a impureza, a avareza, adultério, amargura e ódio, violência, homicídio. Estava vendo uma notícia ontem de um rapaz que matou, ele afirma ter matado 43 pessoas no Rio de Janeiro. E, meu Deus, que coisa terrível, matou 43, ele confessa, e matou 43, e a polícia agora está provando, e já provou alguns, né? Que ele fez. O que leva uma pessoa a fazer? É um demônio que toma a pessoa, né, para matar alguém. Então, e essas marcas e tantas outras, né, que são deturpações daquele projeto maravilhoso que Deus fez para o homem, de ser um ser à imagem dele, um ser amoroso, um ser puro, um ser santo, um ser de caráter íntegro, bom, né? Todas as marcas de Deus. Então os demônios, eles deturpam. Ponto C: escravo é aquele que está sujeito a um senhor como propriedade dele. Alguém escravizado está no cativeiro, na dependência, na servidão daquele que é o seu senhor. Em João capítulo 8, versículo 34 a 36, o Senhor Jesus ali está falando da escravidão, da escravidão que o diabo gera na vida de uma pessoa. O diabo faz do homem seu escravo, né? De 34 a 36, diz assim em João 8: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre em casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está falando da diferença do escravo. Satanás não tem filhos, ele tem escravos. Jesus, o Senhor, ele tem filhos. E aí o último texto de 2 Pedro 2,19: prometendo-lhes liberdade, sendo eles instrumentos, servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. 2 Pedro 2,19. Então nós vimos nessa primeira lição a realidade da guerra espiritual, que existe, né, nas regiões celestes, que existe aqui na terra, e nós, como servos de Deus, somos soldados do Senhor para lutar essa guerra no poder dele, né? No poder dele. Você não precisa ter medo do diabo, porque o poder do Senhor é maior do que todo o poder das trevas, e ele está sobre nós para vencer a toda obra de Satanás. Amém? Na próxima semana nós vamos então passar para você a segunda aula, resistência espiritual,
Vamos fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos revista do teu poder, da tua força nessa batalha, Pai. Senhor, nós temos consciência dessa guerra. Senhor, e sabemos que o Senhor é todo-poderoso vencedor e o Senhor já venceu na cruz por nós e nos deu a autoridade. Que nós aprendamos a usar essa autoridade e exercer, impor a vitória do Senhor aqui na terra, que é a nossa missão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima lição. Amém.